Bem-vindos ao Alma Medieval. Em todos os livros de história, vocês leem sobre o esplendor, sobre as coroas, as cruzadas, os castelos imponentes e os grandes feitos de monarcas ambiciosos. Mas a Idade Média que lhes foi contada é apenas uma máscara brilhante. O verdadeiro coração deste período bate no ritmo faminto e sujo das ruas, na vida de quem nunca viu um rei, nem sequer sonhou com glória. Aqui, no Alma Medieval, desenterramos essas almas. Hoje, vamos abrir um baú trancado por mais de 7 séculos, para tirar dele não um pergaminho real, mas sim uma tabuleta de cera. Uma ferramenta simples que pertencia a um menino chamado Guilherme. Tinha apenas 11 anos. Seus pais, provavelmente ceifados por alguma febre ou, de forma mais chocante, abandonados deliberadamente para que a família restante pudesse sobreviver. Sim, este é o primeiro segredo. No final da Idade Média, com a pressão populacional e a fome, o abandono e até mesmo a morte de fome de crianças indesejadas era uma realidade sombria. Um controle populacional brutal, não escrito. Guilherme não tinha sobrenome. Ele era apenas mais um rosto anônimo na escuridão. Um jovem com o destino de milhões ser engolido pela poeira da história. Mas hoje será diferente. A história de Guilherme começa em Florença. Por volta do ano de 1320, na linda Florença, que admiramos nas obras de arte, mas na cidade suja, cheia de mendigos, de cheiros fortes e esgotos a céu aberto. Guilherme tinha sido dado a um mestre tecelão, um homem chamado Bartolomeu. Ele não era um aprendiz formal, era um garzone, um menino de recados, um escravo disfarçado de ajudante. A vida de um garzone era uma tortura silenciosa. O dia começava antes do sol e terminava muito depois de a cidade adormecer. Bartolomeu o usava para as tarefas mais cruéis e degradantes: carregar sacos de lã podre, limpar a oficina infestada de ratos e, o pior de tudo, raspar as fezes secas das peles que seriam usadas. Em troca, Guilherme recebia apenas uma tigela de mingau, ralo e o direito de dormir, sob uma bancada de trabalho fria e cheia de lascas. O que se passava nas oficinas medievais era um abuso sistemático. Muitas vezes, o mestre via o aprendiz ou o garzone como uma propriedade barata. Temos registros, em cidades como Paris e Bolonha, de aprendizes que eram chicoteados, acorrentados e, em casos extremos, morriam de maus tratos. Bartolomeu era um desses monstros disfarçados de cidadão respeitável. Se a tabuleta de cera de Guilherme caísse, era um dia inteiro sem comida. Se ele errasse um recado, recebia golpes com um cabo do chicote. O choque é este: a sociedade medieval, tão obcecada pela salvação da alma, fazia vista grossa a esta forma de exploração infantil, um mal necessário para a produção da riqueza da cidade. A lei raramente intervinha na relação entre mestre e aprendiz, considerando-a um assunto familiar. Para todos os efeitos, Guilherme estava invisível e desprotegido. Apesar da miséria, Guilherme agravecei a pequenas migalhas de esperança. A sua única posse, a pequena tabuleta de cera que mencionamos, era seu caderno secreto. Enquanto todos pensavam que ele estava a praticar a escrita de números e letras, ele desenhava pequenas figuras: anjos, santos e, ironicamente, banquetes de comida. Um dia, a fome falou mais alto. Bartolomeu estava numa reunião na guilda e Guilherme, desesperado, viu uma oportunidade. No sótão da oficina, ele sabia que o mestre guardava os seus tesouros mais preciosos: meias de lã virgem e pães de açúcar caros vindos de Veneza. Ele conseguiu furtar um pedaço de açúcar, mas Bartolomeu notou a falta. E aqui está a reviravolta mais cruel. O mestre, para não ser acusado de ser um mau cristão por maltratar uma criança, inventou um milagre. Ele reuniu vizinhos e disse que Guilherme era possuído por um demônio da gula, que o tinha levado a roubar. Para curá-lo, ele o acorrentou. A Inquisição de Florença, obcecada por herésias, não se importava com o roubo de açúcar, mas sim com a ideia de possessão demoníaca e heresia na cidade. O caso de Guilherme tornou-se
um espetáculo público e terrível. A sua condenação não foi por roubo, foi por ser uma alma sem dono, facilmente influenciável pelo mal. A sentença: ser exposto no pelourinho na praça principal por 3 dias, com a boca amordaçada. No terceiro dia, algo aconteceu. Um comerciante que passava, comovido pela sua miséria e sabendo da fama de Bartolomeu, deu a Guilherme um pequeno pedaço de pão antes que a multidão o dispersasse. No dia seguinte, quando Bartolomeu foi soltá-lo, encontrou Guilherme sem vida, não pelos golpes ou pela exposição, mas pela inanição. Ele morreu de fome sob os olhos indiferentes da cidade que ele servia. O corpo de Guilherme foi levado sem cerimônias para uma vala comum, uma horta de ossos fora dos muros da cidade. Bartolomeu, o mestre, nunca foi punido. Ele até foi elogiado por se ter livrado de um jovem problemático. A única coisa que sobrou de Guilherme foi a tabuleta de cera, encontrada por um colega Garzoni e mais tarde vendida a um colecionador. É neste objeto humilde que reside a prova da sua existência e da crueldade da época. Para quem duvida da frieza em relação às crianças, o historiador inglês Richard Código Trexler documenta amplamente em seus estudos sobre a infância em Florença a prática do getato, o abandono de crianças, muitas vezes entregues a conventos para morrerem ou serem exploradas. Ele descreve a indiferença com que a sociedade via essas mortes. Guilherme não foi uma exceção. Ele foi a regra. A sua história, contada agora, não é um lamento. É uma acusação. É a verdade, nua e crua, sobre a Idade Média. Uma era onde a vida de um órfão valia menos do que um pão de açúcar. E onde a crueldade era muitas vezes disfarçada de ordem divina ou de necessidade econômica. A alma medieval não vai deixar que Guilherme permaneça soterrado. E há milhões como ele. Se a história chocante de Guilherme o fez enxergar a Idade Média com novos olhos, se o fez valorizar a voz deste anônimo, então a nossa missão está a ser cumprida. A história não é apenas a narrativa dos vencedores, é também o sussurro dos esquecidos. Não se limite aos contos de fadas. Venha conosco desenterrar os verdadeiros segredos da Idade Média. Inscreva-se agora no Alma Medieval. Ative o sino das notificações para não perder a próxima alma que vamos resgatar do tempo. Deixe o seu like se esta história merece ser contada. E partilhe este vídeo com quem acredita que sabe tudo sobre a Idade Média. Qual é o anônimo que você gostaria que resgatássemos a seguir? Deixe a sua sugestão nos comentários. Juntos, daremos voz aos que nunca sonharam ser lembrados. Até ao próximo mergulho nas profundezas da história.